Eu sou o Dr. Rodrigo Marzagão, médico oftalmologista em Joinville, Santa Catarina. E hoje eu gostaria de falar sobre uma doença muito importante, o ceratocone. O que é o ceratocone? Ceratocone é uma ectasia não inflamatória da córnea. Então, mostrando aqui, neste olhinho esquemático, esta estrutura do nosso olho, que é a primeira lente que nós temos, primeira lente natural do olho, é chamada de córnea. Qualquer alteração, seja na curvatura ou na transparência da córnea, vão prejudicar a visão. No dia a dia do consultório, na maioria das vezes, os pacientes têm dificuldades visuais decorrentes dos erros ou vícios de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Mas muitas vezes, estes erros ou vícios de refração, eles podem estar associados a doenças oftalmológicas, doenças na córnea, alterações do cristalino e outras doenças na retina ou até no nervo óptico. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório com dificuldades para enxergar e através dos exames oftalmológicos nós conseguimos detectar e diferenciar se essas dificuldades são decorrentes dos erros de refração, que basicamente é o que a gente chama no dia a dia de grau, né? Se a pessoa tem algum tipo de grau, ou se ela tem alguma alteração no seu olho propriamente dito, seja na anatomia ou na função. Então, o ceratocone é uma dessas doenças que muitas vezes se confundem com erros de refração. O paciente chega, ele tem uma miopia, ele tem astigmatismo, mas através dos exames, muitas vezes nós detectamos também uma alteração na forma da córnea. E através da topografia, que é o exame que nós utilizamos para fazer esse tipo de análise, nós verificamos que a córnea está curva demais, uma curvatura alterada, localizada, e muitas vezes a própria espessura da córnea também está comprometida. A córnea ela vai ficando mais curva e mais fina. Então, no consultório eu também uso um exemplo simples, uma folha de papel, para que os pacientes entendam como isso acontece. Então vamos imaginar que aqui nós temos uma córnea com uma curvatura normal. No ceratocone, o que acontece? A córnea ela vai ficando cada vez mais curva e essa curvatura geralmente é localizada no centro ou na parte inferior, e isso distorce a visão. Por isso é que quando a pessoa tem ceratocone, especialmente ceratocones moderados ou mais avançados, a visão não melhora mais apenas com óculos. Às vezes a pessoa até tem miopia, astigmatismo, e geralmente tem miopia, astigmatismo, ou em casos menos comuns, hipermetropia, associados ao ceratocone. Mas nos estágios moderados, avançados, os óculos não resolvem mais. Por quê? Porque a córnea ela está distorcida, a córnea ela está alterada. À medida que o ceratocone avança, e isso geralmente acontece na adolescência e no adulto jovem, esta alteração de córnea ela não volta mais ao estado anterior. Então, por isso é muito importante o diagnóstico precoce. Quanto antes se faz o diagnóstico do ceratocone, melhor o prognóstico, porque hoje existe uma cirurgia que estabiliza essa doença. Então, uma doença que alguns anos atrás não se podia fazer nada, apenas torcer que ela não evoluísse, hoje não. Hoje existe um procedimento cirúrgico chamado crosslinking, que estabiliza o ceratocone.
em praticamente 99% dos casos. É uma cirurgia rápida, uma cirurgia eficiente, segura, e faz com que o ceratocone, que é este encurvamento da córnea, estabilize, ou seja, a córnea, que neste caso, na pessoa que tem essa doença, que é mais elástica do que o normal, esta córnea vai ficar, através do procedimento cross-linking, mais resistente, e então a doença fica estável. Geralmente o ceratocone começa na adolescência, às vezes até crianças no pré-adolescentes já podem ter alterações decorrentes do ceratocone, principalmente quando existe um histórico familiar e quando existe alergia ocular e a pessoa coça muito os olhos. Então esse é um fator de risco muito importante que deve ser evitado, coçar os olhos. Só que às vezes esse prurido é tão intenso que a pessoa não consegue controlar, ou às vezes mesmo que tente controlar, quando se distrai e percebe, já está coçando os olhos de novo. E este hábito de coçar os olhos também faz com que a córnea vá alterando a sua forma de uma curvatura normal para uma curvatura maior e localizada. Então, quando a córnea se torna distorcida, quando a córnea se torna assimétrica, quando existe essa alteração na morfologia, os óculos não resolvem mais. Então, às vezes os pacientes chegam aqui, né, doutor, eu quero óculos para enxergar melhor. A gente faz os exames, tenta encontrar uma lente que o paciente consiga ter uma visão mais nítida, mas o paciente não consegue. A gente vai ali naquele equipamento, né, o refrator, pedindo para o paciente qual lente é melhor, esta ou esta, e a gente vai tentando ajustar ali, através da técnica que nós usamos normalmente no dia a dia do consultório, tentando ajustar e chegar no melhor grau para aquela pessoa, e nós não conseguimos. Por quê? Porque a córnea ela está distorcida demais. Então não adianta colocar óculos para resolver essa distorção que já está estabelecida. A única maneira de fazer com que a pessoa enxergue melhor é fazer com que esta córnea torne-se mais regular, ou seja, essa curvatura alterada ela diminua ou fique mais próximo possível do normal. E como se faz isso? Primeiro, adultos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, o que é fundamental? Estabilizar a doença. E hoje essa estabilidade se consegue através desse procedimento chamado cross-linking. Então vamos imaginar aqui, um exemplo também que eu uso no dia a dia, que o paciente tem na sua estrutura do colágeno corneano uma elasticidade maior. Então essa córnea ela é mais elástica. O cross-linking, que é um procedimento que dura em torno de 20 a 25 minutos, dependendo do tempo que o médico vai aplicar no centro cirúrgico, esse tempo por olho, o cross-linking ele vai induzir ligações covalentes na estrutura da molécula do colágeno corneano, de maneira que aquela córnea que é muito elástica fique firme, resistente. E aí a doença estabiliza. Então, por que eu escolhi hoje falar a respeito do ceratocone? Porque, infelizmente, eu recebo muitos pacientes no consultório que apresentam a doença. Geralmente, eles vêm com a seguinte história: olha, eu consultei há 1 ano, há 2 anos, e o médico comentou que eu tinha ceratocone. Muitas vezes o paciente foi bem orientado para que voltasse no consultório depois de 6 meses, mas às vezes a pessoa não entende a importância desse acompanhamento e quando vê já se passou 1 ano, 1 ano e meio ou 2. Então recentemente até tive um paciente exatamente com essas características. O paciente teve o diagnóstico há 1 ano e meio atrás e retornou agora com um ceratocone muito mais avançado. Então,
é muito importante para que o paciente não evolua até um estado em que ele não consiga mais usar lentes de contato e que ele tenha que fazer um transplante de córnea, que é um procedimento com uma comorbidade muito maior, requer um tempo muito maior de afastamento, por mais modernos que estejam hoje os transplantes de córnea para ceratocone, sempre é um procedimento mais invasivo e que tem um impacto muito maior na vida da pessoa e até no seu trabalho, se ele tiver já em idade de trabalho. Então é muito importante fazer o diagnóstico precoce para evitar que o ceratocone evolua, para evitar que a visão fique cada vez mais distorcida, a córnea cada vez mais curva, cada vez mais fina, até um ponto que a pessoa não consegue muitas vezes nem usar lentes de contato e aí tem que fazer um transplante de córnea. Hoje em dia, qualquer pessoa que chegue no consultório, que tenha o diagnóstico numa fase precoce, consegue manter a sua visão útil, muitas vezes até passível de uma correção com óculos, desde que o diagnóstico tenha sido feito precocemente. Então isso é muito importante. E eu resolvi falar hoje sobre o ceratocone justamente por receber casos no meu consultório de pessoas que poderiam ter uma qualidade de visão melhor, uma qualidade de vida melhor, mas que agora vão ter que usar lentes especiais, são lentes rígidas, gás permeáveis. Existem outros procedimentos também que podem ser indicados para ceratocone, como implante de anel intraestromal. E tudo isso poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse tido um diagnóstico precoce e tivesse realizado o procedimento chamado cross-linking. Bom, em outras oportunidades, outros vídeos, eu vou falar a respeito desses procedimentos, como é o cross-linking, vou falar sobre as lentes de contato rígidas gás permeáveis e implante de anel intraestromal, transplante de córnea. Mas hoje, para que o vídeo não fique tão extenso, eu vou falar apenas a respeito da importância do diagnóstico precoce e enfatizar a importância do diagnóstico precoce do ceratocone. Então, se você tem miopia, astigmatismo, principalmente em idade jovem, adolescente ou pré-adolescente ou adulto jovem, se você tem prurido, coceira nos olhos ou tem histórico na família dessa doença, é muito importante ao visitar o médico oftalmologista mencionar essas situações, esses fatores de risco e pedir que ele solicite, que ele avalie a possibilidade de fazer um exame chamado topografia computadorizada de córnea e muitas vezes um outro exame também importante chamado paquimetria. Através destes exames a gente consegue triar de uma maneira muito eficiente e detectar ali o ceratocone, seja ele em estágios iniciais ou às vezes até casos que nós não conseguimos visualizar o ceratocone, mas suspeitamos de que ele pode sim estar se instalando na córnea. Então, hoje é esse vídeo. Eu agradeço a vocês que assistiram, aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal. E breve nós teremos outros assuntos importantes e interessantes, certo? Muito obrigado, pessoal.